Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Um Estado de Direito como Portugal se diz ser, acaba por ter ou necessitar de uma hierarquia de leis. Isto significa que há um filtro, há uma série de filtros, na realidade, relativamente à ação legislativa da Assembleia da República e alguma também do Governo. Para isso, os órgãos são independentes e soberanos, mas é aqui onde o verniz começa a estalar. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, democracia a saldo. E não é saldo de grandes marcas, não. É saldo de marcas duvidosas. Porque senão temos que pensar que, por exemplo, em Portugal, no topo da cadeia alimentar das leis está a Constituição da República Portuguesa. E isso, pela força desta afirmação, deveria colocar o Tribunal Constitucional debaixo de uma enorme, para não dizer absoluta e necessária responsabilidade quanto às leis que são aprovadas e que depois eu e você temos que cumprir no nosso dia-a-dia. A verdade é que, olhando para determinados acontecimentos, o regabof que se instalou no hemiciclo em Portugal acaba por transpirar para todos e mais alguns dos nossos órgãos de soberania, fazendo com que a minha e a sua vida seja uma verdadeira aventura, mas com um desfecho que vai ser prejudicial para todos nós. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, quero recordar que o Isto é o Povo a Falar vai para férias, portanto na próxima sexta-feira será o último programa desta temporada do Isto é o Povo a Falar e depois vamos para umas, acho eu que merecidas, férias de Natal e depois no fim de ano e regressamos no dia 8 para uma nova temporada de programas. É a nossa convidada de hoje, Luísa Redinha. Muito boa noite, Luísa, obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. Eu sei que eu disse algumas coisas que são desafiantes aqui na nota inicial, mas antes de mais queria comentar contigo algo que já tínhamos falado aqui, é que no dia 3 de janeiro este Parlamento que está a prazo, e isto deve ser mencionado cada vez que temos que falar da intervenção do Parlamento português na atualidade, vão reapreciar os diplomas das ordens profissionais e dos metadados, ainda antes de irmos àquilo que é a questão depois das intervenções do Tribunal Constitucional, relativamente às ordens profissionais, o que é que está em causa e o que é que o Tribunal Constitucional, ou neste caso o Presidente da República, diz que deve ser reapreciado. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui, como sempre. Pronto, começando pela questão da reapreciação dos diplomas das ordens profissionais, o que aconteceu foi que o Presidente da República vetou os diplomas das ordens profissionais, sendo que vetou a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Advogados.
E o que é que o Presidente entende? Para não estarmos agora a ver aqui relativamente a cada um dos estatutos das ordens profissionais em concreto, mas, por exemplo, em relação aos advogados, essencialmente o que estava em causa, na opinião do Presidente, é a questão do estágio sem remuneração e a questão dos atos próprios dos advogados, porque efetivamente são um garante de que quem pratica os atos sabe o que está a fazer. E, portanto, nessa medida, o Presidente vetou os diplomas e depois de ter ouvido todas as ordens profissionais, portanto, os presidentes das respectivas ordens profissionais, e o que aconteceu foi que, tendo dúvidas da constitucionalidade, vetou o diploma. Vetou o diploma e remeteu os diplomas, portanto, todas estas das ordens profissionais, estes diplomas, para o Tribunal Constitucional e são agora devolvidos, digamos assim, à Assembleia da República, sendo que a Assembleia da República tem agendado agora para o início de janeiro a reapreciação e, com maioria de 2/3, pode reformular o diploma os diplomas ou pode efetivamente aprová-los. Sim, mas neste caso é um veto político. É um veto político e o Presidente entendeu que, e o Tribunal Constitucional vem dizer, quer em relação às ordens profissionais, quer também à lei dos metadados, porque é também que vai ser reapreciada nessa altura, portanto, na mesma altura, que efetivamente os diplomas são inconstitucionais. E é um poder que o Presidente tem e, portanto, como nós sabemos, temos o regime semipresidencialista, portanto, o Presidente não tem um poder total, não tem um poder a todos os níveis, mas tem o poder de vetar diplomas e quando se lhes suscita, pode ser um veto político ou quando se lhes suscitam questões de inconstitucionalidade, que foi o caso aqui. Portanto, remeteu para a apreciação do Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional vem dizer que os diplomas são inconstitucionais. Relativamente às leis dos metadados, tem a ver aqui com a reserva da intimidade da vida privada das pessoas e, portanto, com o excesso, digamos assim, de tempo em que os metadados são guardados e recolhidos. Perguntas-me, é estranho que um governo que está a prazo, portanto, nós temos um governo de gestão, como toda a gente sabe, em virtude da dissolução da Assembleia, portanto, nós sabemos que o Primeiro-Ministro apresentou a admissão, todos nós sabemos disso, e, portanto, o que acontece é que é muito estranho, mas a Constituição permite-o e a lei permite-o que, efetivamente, um governo meramente de gestão, digamos assim, e um Parlamento que está a prazo, como disseste e bem, possa voltar a reapreciar, mas pode. Portanto, neste caso pode e está agendado. Já vieram dizer que no dia 3 de janeiro que estes diplomas são reapreciados. Não, mas, Luís, ainda isto não me faz sentido nenhum, porque um governo de gestão não é suposto, se calhar, tomar decisões deste tipo que vão afetar dezenas de milhares de pessoas e, consequentemente, também os setores onde elas estão inseridas. João, tens toda a razão, é verdade, mas também temos que ver uma coisa. Temos que ver o país não para. O país não para. Okay. Mas há outra questão importante, que é, também temos que pensar o seguinte, que o próximo governo que vem pode mudar isto? Pode. Pode fazer novas leis, pode fazer... O novo Parlamento, não é? Vamos ter eleições a 10 de março, como todos sabemos, não é? E, portanto, depois poderá, digamos assim, reformular os diplomas, fazer novos diplomas. Se tu me disseres que é estranho um governo que está a prazo e uma Assembleia que está já semi-dissolvida reapreciar os diplomas, mas o que é facto é que não achas que, de alguma forma, perdem legitimidade moral? E aqui vamos para um campo, porque, Luís, eu sei que a lei tem letra, mas a lei também tem um espírito. Ou seja, há determinados princípios que, embora possam não estar escritos na lei, nós podemos, de alguma forma, subentender que assim seja. E não achas que isto fere, por assim dizer, o princípio do que é um governo de gestão? Eu concordo contigo, acho que sim, acho que fere e vou-te dizer, temos que separar aqui duas coisas importantes, que é a moral, por um lado, e o direito. Portanto, a moral, uma coisa é a questão das questões morais, outra coisa é aquilo que o direito permite. Claramente aqui é permitido pelo direito e nós temos, como disseste e bem, no topo da nossa hierarquia de leis, temos a Constituição da República Portuguesa, sendo que nós agora também temos legislação europeia, sendo que não pode ferir a Constituição, mas temos que depois, o nosso ordenamento jurídico tem que se conformar com as normas da Comunidade Europeia, nomeadamente com transposições diretivas, etc. O que acontece é que, efetivamente, na
pirâmide e no topo da pirâmide temos a Constituição. E a Constituição permite-o, e a lei permite. Se tu me disseres que em termos morais isto não deveria acontecer, não, mas o Governo faz tantas coisas e a Assembleia que eu acho que em termos morais não deviam acontecer, que se calhar esta é mais uma. uma. Eu nem sequer estou a falar da moralidade, porque a moralidade, o que é moral para um, pode não ser moral para o outro. Exatamente. É um princípio muito... Mas é aquilo que se fala sempre do espírito da lei. Ou seja, é por isso que há, por exemplo, a pessoa, o carro pode, durante um determinado espaço de tempo, ceder o limite de velocidade porque é uma manobra para evitar um acidente, ou lá o que é. Ou seja, mas na mesma ele ultrapassou a velocidade. Ultrapassou, exatamente. E temos, por exemplo, a questão, imagina, do INEM. As ambulâncias vão em excesso de velocidade, vão numa mas obviamente também não podem pôr em perigo as outras, e são multadas. As ambulâncias são multadas. Mas a verdade é que, se tu me disseres que depois isso é resolvido de outra forma, mas a questão é que tu tens toda a razão quando dizes isso, o espírito da lei, mas nós aqui temos que, eu entendo, e independentemente de concordar ou não com isto, que acho que não o deveriam fazer e que nos diplomas não deveriam ser reapreciados, até porque eu vou-te dizer, eu não concordo então com o novo Estatuto das Ordens Profissionais, especialmente no que a minha ordem diz respeito e ao meu Estatuto diz respeito, que é aquele que eu conheço melhor, não concordo de todo, mas, e também com a lei dos metadados também não concordo, mas nunca concordei ab início, portanto, desde que a lei foi pela primeira vez esboçada e submetida à apreciação, e, portanto, mesmo antes de ser vetada, o que acontece, ou de ser pedida a sua fiscalização da constitucionalidade, o que acontece é que eu também não concordo com ela, mas eu entendo que a lei permite, eu não te posso dizer se isto é violador ou não do espírito que presidiu à feitura da Constituição lá atrás, que a Constituição começou em 76. Eu sei é que, objetivamente, a Constituição permite e, portanto, o Governo vai fazê-lo. E uma das coisas que me surpreendeu e dizes que a Constituição também permite, relativamente à questão dos metadados, o Presidente da República devolveu o diploma ao Parlamento e agora os deputados podem reformular o decreto, expurgando ou retirando as inconstitucionalidades, ou então, pura e simplesmente, confirmá-lo com uma maioria de 2/3. 2/3. E a minha pergunta para ti, Luísa, advogada e alguém que viveu com o direito quase desde a nascença, o que é ser inconstitucional? Bom, estamos a falar aí de duas questões. De facto, isso choca. Se tu me perguntares a mim, isso choca. Ou seja, podemos, por maioria de 2/3, fazer aprovar a lei. Que é inconstitucional. Que é inconstitucional, porque o Parlamento poderá expurgar, efetivamente, aquilo que o Tribunal Constitucional vem dizer, nomeadamente com a questão, como tu já disse, da violação da reserva da vida privada, e, portanto, entendem que por aí o diploma é inconstitucional, ou podem, a Assembleia, por maioria de 2/3, aprovar o diploma. Se me disseres que isso choca, choca. A mim choca-me, mas é possível. Não seria correto, por maioria de 2/3, fazer alterações à Constituição e depois, então, sim, colocar esses diplomas? Olha, João, isso é uma questão muito interessante. É uma questão muito interessante e fala-se muito da revisão constitucional, até porque já se tem posto com muita cuidado em determinados temas. Eu podia-te aqui referir imensos, mas não vamos estar aqui agora com essa discussão, mas eu vou-te dizer, já se falou relativamente à aprovação de inúmeras leis, que as leis não poderiam ser modificadas ou não poderiam ser alteradas precisamente porque a Constituição não o permite. E fala-se há muito tempo de uma reforma da Constituição, e isso aí é que era importante fazer, mas não tem sido feito, não tem havido coragem para isso, não te sei dizer, porque já houve algumas revisões, efetivamente, da Constituição, mas não houve uma reforma de fundo e uma revisão de fundo que permitisse, efetivamente, que isso fosse alterado. E sabes porquê? Porque eu, do meu ponto de vista, e eu não percebo nada disto, como eu costumo dizer sempre de início, o poder legislativo está completamente ferido quanto àquilo que eu e tu, como cidadãos, já deveríamos ter da Constituição e ainda não temos. É verdade. Olha, é verdade. por exemplo, para a habitação. É verdade. Olha, e a habitação tem sido uma coisa que eu acho que há, de facto, na Constituição está consagrado o direito à habitação. Mas depois, João, como é que isso se tem materializado na prática? Como é que o Governo tem posto isso em prática? Pura e simplesmente nós não temos política de habitação. Nós tivemos agora a alteração à lei da habitação, que foi uma lei
que trouxe imensas modificações que eu acho que as pessoas nem se aperceberam, nomeadamente até em termos de benefícios fiscais, da alteração do código do IMT, por exemplo, que pura e simplesmente passou, como passaram determinadas coisas que foram aprovadas no Orçamento de Estado de 2023, e, portanto, eu acho que há, de facto, uma enorme violação desses direitos. Mas nós todos os dias temos atropelos à Constituição. Olha, nós temos a violação sistemática do princípio da confiança, que eu acho que é uma coisa fundamental, e, portanto, repara, o que nós temos aqui é, muitas vezes, uma dificuldade em materializar os princípios que a Constituição tem. Mas lá está, o princípio da confiança não é algo que esteja na letra, é algo que tem um espírito. Um espírito, é verdade. É algo, eu não quero dizer etéreo, mas tenho que dizer que é algo que não está escrito, não pode estar escrito. São princípios objetivos, mas que estão a ser violados de alguma forma. Sim, e considero que o princípio da confiança é um princípio que está a ser violado. E falavas relativamente ao IMT, porque uma das coisas que todas as pessoas têm dito é que, de facto, estes diplomas do governo foram mexer no mercado e não foi para melhor. Pois não. Eu até escrevi até um artigo, que ainda não publiquei, mas escrevi este artigo antes do Governo, do Primeiro-Ministro, apresentar a admissão e, portanto, estou à vontade para falar nisto. Eu até lhe chamo, aquilo é de facto um logro, um embuste, portanto, eu até costumo dizer que foi um logro de Costa. E o que é que acontece? Acontece aqui uma coisa muito importante, que as pessoas não se aperceberam, acho eu. E repara, eu digo isto porque eu entendo. E houve aqui, com a Lei do Orçamento de Estado 2023, e não querendo ser aqui muito exaustiva e nem querer usar aqui uma linguagem muito técnica para que as pessoas nos possam entender o que é que aconteceu aqui com o Orçamento de Estado de 2023. Por exemplo, uma questão tão simples, mas que eu conheço bem porque é uma coisa da minha área profissional. Eu trabalho muito na área do investimento imobiliário e, portanto, no acompanhamento até de todo o processo em termos jurídicos, e é uma área que eu conheço muito bem. Imagina, nós antigamente, tínhamos os empresários, com as empresas que compram imóveis para a revenda, ou então sujeitos passivos de IRC ou de IRS coletados para esse fim, com o CAI 68.300, e, portanto, o que é que acontece com isto? Acontece que, ó João, é muito importante, nós às vezes dizemos assim, proteger os empresários, isso é conversa, só proteger quem é empresário, quem já é rico. Isto é uma coisa que eu acho que revela a pequenez da nossa mentalidade, porque, repara, nós não podemos ter um discurso de coitadinhos dos trabalhadores, porque os trabalhadores também não são ninguém sem os empresários. E, portanto, é muito importante nós haver aqui um equilíbrio de não podermos só ter um discurso radical, como alguns partidos de esquerda, nem só a proteção das pessoas. Agora, os empresários geram riqueza. E repara, tu imaginas quem compra um imóvel para a revenda, ou até para o remodelar e para o revender, imaginas a quantidade de riqueza e de empregos, quer diretos, quer indiretos, que este empresário não cria. Imagina, desde logo, olha, a atividade de mediação imobiliária, porque os consultores imobiliários fazem muito, trabalham, são, portanto, empregos diretos e indiretos que isto cria. Depois os operários que remodelam o imóvel, etc. Mas tu repara, o que é que acontecia? Acontecia que até 2023, até a publicação do Orçamento de 2023, e isto eu acho que foi de facto escandaloso, é a violação do princípio da confiança, é algo que eu acho que até devia ser objeto de uma ação judicial contra o Estado, sinceramente, foi o seguinte, até esta altura tínhamos esta questão, eu comprava um imóvel para a revenda, sou uma empresa que exercia a minha atividade no ano anterior em termos normais, comprei ou vendi um imóvel, vou comprar um imóvel e beneficio de isenção na aquisição de IMT. Ora, o que é que o Orçamento de Estado veio dizer sem ninguém se aperceber? E houve pessoas que se aperceberam no dia que foram às finanças pedir as declarações, porque nós temos que tirar as guias de IMT na mesma. Só que as guias saem a zeros. Paga-se imposto de selo, mas não se paga IMT. O que é que acontece? As pessoas só se aperceberam quando foram às finanças e disseram, calma lá, com a nova lei do orçamento isto não é assim. A empresa tinha que ter exercido atividade nos 2 anos anteriores. E as pessoas que, efetivamente, normalmente só precisavam de 1 ano, deixaram de ter e as pessoas foram surpreendidas. Portanto, tiveram que... Eu conheço pessoas que tiveram que pagar 20, 30 e 40 mil euros de IMT que não estavam à espera. O que é essa atividade, só que eu não estou a perceber? O que é que é definido por atividade no ano anterior? A atividade no ano anterior é teres comprado ou vendido um imóvel. A empresa ter comprado ou vendido... Mas agora passou a ser obrigatório 2 anos. Mas eu tinha um amigo meu, um saudoso amigo meu, o Rogério Serrasqueiro,
que ele fez uma carreira na publicidade, felizmente ganhou muito dinheiro, e ele dedicava-se a comprar moinhos no Alentejo e restaurava. Como aquilo não era a atividade profissional principal dele, algumas daquelas obras demoravam algum tempo. Significa que ele não ia ter isenção porque a obra demorava tempo. Tem que se vender logo, tem que tens que ter, não pode não ser aquele bem em concreto, mas tens que comprar ou vender. Mas mais, agora passaste a ter obrigatoriamente que ter atividade nos 2 anos anteriores. Eu também tenho que salientar uma coisa, isto por uma questão de honestidade intelectual. Tu podes sempre depois, pagas o imposto e podes sempre depois pedir o reembolso quando revenderes o imóvel, mas tens que adiantar o imposto, coisa que não acontecia. Pois. O que acontece agora, há também na questão, quando mexem na lei da habitação, isto é escandaloso, porque tu tinhas outra coisa, tu compravas o imóvel, estás a falar no teu amigo que os moinhos, e muito bem, e ele tinha 3 anos para revender aquele imóvel. Ou seja, tinha sempre que ter atividade no ano anterior, mas podia comprar um prédio menor ou comprar outra coisa, porque não era preciso vender, porque tinha que comprar ou vender. Mas repara, tu tinhas 3 anos para revender esse tal moinho, por exemplo, ou esse imóvel, não é? Com a lei da habitação, ninguém se apercebeu, que é outro logro, de facto, eu acho isto escandaloso. O que acontece foi que tu agora passas a ter apenas 1 ano, é a alteração do artigo 15 da lei, que altera o artigo 3 de uma outra lei. Tu tens apenas 1 ano para revender aquele imóvel. E se não revender, e tinhas 3. Portanto, tiraram-te de repente, sem tu te aperceberes. Portanto, as pessoas foram surpreendidas com isto. Eu tenho falado com algumas pessoas de agências imobiliárias que nem sequer conheciam isto e até me pediram: olha, gostávamos até que viesse, digamos assim, dar alguma formação para nos elucidar sobre isto, porque nós temos muitos clientes investidores e, como te digo, tudo aquilo que gravita à volta disso gera muito emprego, gera riqueza, quer direta, quer indiretamente. Portanto, já te falei da questão de vários empregos que isto gera, e, portanto, as pessoas, de repente, e tu repara o que é, as pessoas, e vamos voltar à velha questão, a ignorância da lei não obsta ao seu cumprimento, é um facto, mas tu repara o que é, de repente, sem ninguém saber, sem ninguém se aperceber, porque isto foi tudo, nunca foi, digamos assim, eu acho que isto, porque repara, o que é que eu acho que ainda viola mais... O setor deparar-se com isso... É muito grave. Mas, E repara, Luísa, João... há, como é que se diz, não é? Há perspectivas, quer dizer, um empresário antecipa determinadas coisas com os dados que tem. Ora, não é? tocaste num ponto fundamental, João, que eu acho, é que isto é tão mais grave, é violador do princípio da confiança, mas é tão mais grave, porquê? Porque não houve esse tal período de adaptação. Ou seja, as pessoas, de repente, e foram confrontadas com estas alterações legislativas, tinham as suas coisas. Porque os empresários fazem previsões, obviamente, dos seus investimentos, daquilo que vão revender, daquilo que vão comprar, do tempo que têm. Repara, passares a ter 1 ano para vender um imóvel, porque senão tens que ficar sem o imposto. Tu compraste um imóvel, imagina, por 100 mil euros, e tu pensaste assim: eu não vou pagar IMT. Imagina um lote de terreno para a construção ou uma loja. Vais pagar 6,5% de IMT. São 6.500 euros. E compraste aquela loja por 100 mil euros com a intenção, obviamente, com a perspectiva de não pagares o imposto porque estás isento, é uma coisa que a lei permite. E tu, de repente, tinhas 3 anos para vender aquele imóvel, passas a ter só 1 porque senão perdes o benefício que tinhas, digamos assim, de poupar ou de não ter aquele custo com o IMT. E isto às vezes é determinante no negócio, porque obviamente diz-me assim: mas tem menos lucro, mas paciência. Não é assim, porque as pessoas obviamente têm que ter uma coisa fundamental, que é a certeza jurídica. E não houve aqui um período sequer de... Não achas que isto é feito para obrigar o setor a baixar preços? Poderá ser, mas, João, mas não é sério, porque devia ter... Não estou a dizer se é sério ou não. Poderia ser. Eu não sei qual é a intenção, porque eu não percebo qual é a intenção. Agora, eu acho, eu vou-te ser sincera, sabes qual é que eu acho que é a intenção, verdadeiramente? Até porque se tu fores ver essa lei que falei, que é essa lei 56 de 2023, tu vês outra coisa. É que eu acho, mesmo a perda de benefícios fiscais, com que eu falei, eu acho que há só aqui uma intenção. É aumento da carga fiscal. Ou seja, tu vais buscar o imposto que anteriormente concedias uma isenção e tu vais ficar com o imposto de IMT que antigamente... Portanto, o Estado fica-te com o imposto de IMT. Como tu, não sei se tens essa perspectiva, mas são dados objetivos, isto não é só uma opinião. Com o governo de Costa, as pessoas que trabalham, os trabalhadores dependentes, estão a pagar mais impostos do que nunca.
E, portanto, é um facto. E Quem vão sabe... continuar a subir, segundo o Conselho de Finanças Públicas, vão continuar a subir até 2037. Pronto, então vê, o que é que eu acho? Eu acho que isto não é mais do que efetivamente o Estado querer ir buscar mais impostos, porque no Estado não tem, o modo como isto está, o desgoverno a que isto chegou, não é possível de outra forma se não ir buscar dinheiro aos impostos e de quem trabalha, de quem investe, e portanto eu acho que isso do IPMT é também com a intenção de ficar com mais impostos. E por falares nos impostos, eu passei uma vista de olhos no artigo sobre os impostos e fala que os impostos devem ser colocados, devem ser mais onerosos nos artigos de luxo. É o que a Constituição diz, e lá está, porque a Constituição tem uma tendência mais de esquerda. Isto podemos aqui assumir. Mas aquilo que nós vemos na realidade é que o Governo consistentemente, ou nesse caso o legislador consistentemente, acaba sempre por colocar na nossa vida determinadas leis que podem inclusive ser inconstitucionais. E aqui eu pergunto, mas há separação de poderes, não há separação de poderes? O artigo 2 que fala sobre a separação e interdependência dos poderes funciona, não funciona? Olha, a Constituição de 76 é um facto, portanto, o espírito que presidiu à Constituição é claramente de esquerda, portanto, a Constituição, não nos podemos esquecer, vem na sequência da Revolução do 25 de Abril de 74. Claro. E, portanto, a Constituição é de 1976, portanto, 2 anos depois da Revolução, né? Não são meio 2 anos, mas serão basicamente 2 anos. O que acontece é o seguinte, ainda no espírito da Constituição está muito presente ou ainda na letra da Constituição está muito presente esse espírito de 76, que é claramente de esquerda. E tem vindo a ser reivindicado, como já falámos há pouco, as alterações constitucionais para remover, digamos assim, ou para aligeirar determinadas situações que estão assim. O que eu acho é que, falando dessa situação da separação de poderes, nós temos, como sabemos, não é? Poder Legislativo, a Assembleia da República faz leis, o Poder Executivo, o Governo, presidido por um Primeiro-Ministro e por seus ministros, que governa, ou neste caso desgoverna, portanto, que tem sido mais o que tem acontecido, perdoa-me aqui a minha opinião, mas é de facto aquilo que eu acho, e temos o Poder Judicial. Eu acho, João, que há... Constitucionalmente temos esta separação de poderes. Na prática, isto às vezes é muito difícil de tu veres isto tão separado como a Constituição diz. E vou-te dizer, isto tem muito a ver com uma determinada altura da cultura do próprio país, e nós sabemos como é que nós somos em termos culturais, não é? O português é de facto um fura-esquemas e, portanto, tem muito este espírito, e às vezes esta separação de poderes não é tão nítida e tão clara como deveria. O que é que eu acho, João? Acho que, efetivamente, hoje estamos numa era, eu defendo isto, e, portanto, é a minha opinião, estamos numa era que eu acho que é do Poder Judicial. E vou-te dizer, nós tivemos alturas, por exemplo, que a predominância era do Poder Executivo, não é? Já tivemos regimes ditatoriais por toda a Europa, aqui em Portugal também, portanto, com o governo de 33, e a Constituição de 33 espelhava isso, com o governo de Salazar. E o que é que eu acho? Eu acho que hoje, de facto, o Poder Judicial tem um grande peso. Se me perguntar se há uma verdadeira separação de poderes, eu acho que ela não é tão nítida como deveria ser, ou como tu, olhando para a Constituição e lendo a Constituição, ela deveria. Mas também acho que há alguma... Eu não queria ser desagradável, nem queria ser, mas é a minha opinião e eu posso expressar livremente, nós nesse aspecto ainda somos uma democracia. Às vezes há aqui uma separação pouco nítida do Poder Judicial face ao Poder legislativo e executivo, essencialmente. O que é que eu acho que hoje em dia se nota muito? Tu tens uma interferência enorme, e tu tens visto isso, nós temos todos visto isso, dos grandes grupos económicos, das grandes situações, no modo como o país é governado. E o que acontece é que essa promiscuidade quase que tem existido leva a que depois também não haja uma verdadeira separação e uma verdadeira isenção. Eu acho que temos ainda, não sei se eu já falei nisto, mas eu digo muitas vezes, a propósito do 25 de Abril, das comemorações do 25 de Abril, ou da feitura do 25 de Abril de 2023, o DN e a TSF
fizeram um estudo encomendado à Aximage, que vem dizer que os portugueses não confiam nos tribunais. Os tribunais estão quase no fundo da tabela. Portanto, há uma desconfiança enorme em relação aos tribunais. Porque se entende, e lá está, a Constituição diz que os tribunais administram a justiça em nome do povo, não é? E que é um poder verdadeiramente independente. Eu não sei, e não querendo aqui levantar falsas suspeitas sobre nada, nem estar aqui com outras questões, efetivamente as pessoas sentem, não confiam nos tribunais, o que é péssimo. O Ministério Público tem vindo também a ter algum descrédito e as pessoas não confiam nas instituições de uma maneira geral. Agora, nos tribunais, isso nota-se muito claramente. Olha, e sabes, algumas dessas desconfianças, sim, porque nós também falamos com muita gente e acabamos por nos dar com muitas pessoas, alguma dessa desconfiança tem a ver com o facto de o Manel, e desculpa o Manel, que roubou uma maçã, ser rapidamente julgado e metido na prisão, mas o senhor ex-primeiro-ministro com o nome de filósofo grego ainda andar aí e, por exemplo, até falar na comunicação social. Oh, João, isso é uma coisa, é de facto... Eu não estou a dizer que ele é culpado, eu só estou a dizer que 10 claro anos que sim, depois, presume-se ou 11 inocente. anos Não, depois... isso é absolutamente impensável. E sabes, eu acho que esta questão, e nós temos a questão, eu nunca defendi isso, mas temos a questão dos megaprocessos agora, ali nem é o caso, mas que também vem entravar muito a justiça, porque nós já falámos aqui de outras vezes que uma justiça que não é célere não é justa. Ponto. E é assim, o que acontece é que o cidadão comum, que o pilha galinhas, se quiseres, é rapidamente julgado e condenado. E, de facto, não sabemos se o primeiro-ministro, que tem o nome de filósofo, mas não tem a sapiência do filósofo, efetivamente, e o filósofo dizia só sei que nada sei, é verdade, o Sócrates dizia só sei que nada sei, e, portanto, as pessoas muito, muito sapientes normalmente não são cientes da sua sapiência e não estão tão convictas dela, ao contrário do primeiro-ministro, não é? Que, efetivamente, o que é que eu acho? É escandaloso, como se passa com outros casos, como se passa com o caso de um ex-banqueiro, etc., não é? Nós conhecemos. Olha, e há outra questão. Fez-me imensa impressão ver ontem na televisão o modo como o primeiro-ministro falou, os jornalistas relataram, eu não estive lá na sala de audiências, que o primeiro-ministro se dirige ao juiz e ao tribunal. Portanto, não há... há um sentimento, efetivamente, até dele próprio, de impunidade, que aquilo é tudo dele, que não tem... Acho completamente desrespeitoso, e não estou a dizer que às vezes os juízes também não se cedem e não são indelicados para as pessoas, que também já vi. Mas isso não é para aqui chamado agora. O que acontece é o seguinte, é que efetivamente até o modo como ele fala do tribunal e como ele se apresenta, e mais, tu ouve-lo falar, e independentemente dele até achar que é inocente, e está convicto que é inocente, e portanto eu acredito que a mãe em 1980 pudesse ter euros no cofre, não sei quantos milhões, e lhes ter dado. Porque estamos a falar do ex-primeiro-ministro. E portanto, o modo como porque o primeiro-ministro atual também depois vai ter que ir, acho eu, responder por alguma também coisa, eventualmente. Também está sob investigação. Para as pessoas não fazerem confusão. Sim, estávamos a falar do que é homónimo do filósofo, exatamente. O Sócrates, e claramente. E, portanto, eu acho que ele estará ciente da sua inocência. Eu não estou a dizer que ele é culpado. Há coisas muito estranhas, não é? Há um acórdão da relação relativamente a uma situação em concreto do Sócrates, que diz que quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem. O acórdão diz isto. E é numa sede de reapreciação até de uma medida de... E não achaste estranho, por exemplo, e mais uma vez porque vamos ao Poder Judicial, que algumas escutas tivessem sido mandadas a ser apagadas por um juiz? João, por exemplo. Acho isso foi pelo antigo presidente do Supremo Tribunal. Acho isso escandaloso. Escandaloso. E não sei até que ponto, lá está. Aí é que toda a gente, e não falo só de mim, é legítimo pensarmos, nós, povo, como é que alguém manda destruir algo que poderia ser importante sem ser, digamos assim, apreciado por um juiz. Mas lá está, ele pode. Ele pode. Está na lei. Ele pode. Tanto pode que Estás o fez. a perceber porque é que eu estou... Sim.
E, por exemplo, e porque falas no Supremo Tribunal de Justiça, recentemente o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça deu uma entrevista à jornalista Felícia Cabrita, creio eu, em que ele diz, por exemplo, bem, o princípio da independência acaba por ser estranho porque eu não sou financeiramente independente. Ou seja, a gestão financeira ou aquilo que são os recursos financeiros do Poder Judicial vêm do Poder Executivo. É verdade. Há uma questão muito... Isso é verdade e vou-te dizer, há uma coisa muito interessante. Não sei se tu sabes, mas nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal, os juízes do Supremo Tribunal Federal, têm uma coisa que se chama cheques sobre o tesouro. Ou seja, os juízes podem ilimitadamente serem pagos com o que entender. Imagina, chega-lhe lá um caso de milhões e eles podem, se entenderem, remunerar-se com determinado valor sobre o tesouro. Claro que isto não é bem assim, porquê? O que é que todos os anos acontece? Acontece que os juízes se reúnem e estabelecem uma meta, digamos assim, uma meta não, um teto máximo, um plafond, até ao qual é possível sacar sobre o tesouro americano. Agora, na verdade, isso é um problema. Há quem diga, e há quem fale muito nisso, que os juízes, eu já tenho ouvido imensas vezes comentar isto, até colegas, que dizem, então mas como é que um juiz que está a julgar um caso de milhões e que ganha 1.800 euros, ou 2.000 euros, ou 2.500 euros, pode efetivamente ser independente? Obviamente que não vamos lançar suspeitas de que os juízes se vão deixar corromper por causa do processo ser de milhões ou por causa de um processo ser de tostões, não é isso. Agora, as pessoas interrogam-se sobre isso. Há uma janela de oportunidade para o prevaricador. E tu sabes que já aconteceu, não é? Claro. E tu sabes que há juízes que até já foram expulsos da magistratura. Exatamente. E já tiveram esse... Já aconteceu. Houve um procurador também, o Rangel, já teve... E a esposa também, mas não sei se ela era Fátima juíza. Galante, era juíza da relação, do Tribunal da Relação de Lisboa. Temos o caso do procurador, também, que efetivamente também foi corrompido e, portanto, esse já foi condenado. E temos, fora aqueles que não sabemos, não querendo lançar nenhuma suspeição, mas poderá eventualmente, eu de uma maneira geral tenho ideia de que os juízes são isentos e de que os juízes são sérios e que não se deixam corromper. Portanto, mas já ouvi muitas histórias, João, eu já ouvi histórias de que havia, em tempos, e isto foi só uma conversa de café, portanto não tenho nenhum dado objetivo que confirme isto, mas que havia um juiz na relação, no Tribunal da Relação, não interessa qual era, que tu lhe davas na altura 5.000 euros e que o recurso vinha favorável. O que é facto é que eu vi muitos recursos com ele como relator virem num sentido muito estranho. Mas a verdade, mas nunca tive confirmação de que isto fosse assim. Eu também nunca procurei corromper ninguém, portanto não sei se efetivamente o esquema funcionava ou não. Mas era voz corrente entre os meus colegas de que isso existia. E isso significa que Portugal, apesar de todos os filtros que a Constituição tem, necessitava aqui de um reajustamento. E isso significa, mais uma vez, que a Constituição da República Portuguesa ou o Tribunal Constitucional tem um trabalho importante. Se esta lei é a lei de topo, é a lei máxima, eu pensaria que o Tribunal Constitucional também fosse o tribunal mais importante, mas não me parece. E muitas pessoas questionam só pelo único e exclusivamente ser um tribunal de consultor, ou seja, consultivo, quando poderia ser mais interventivo. João, temos aí uma questão que é, de facto, o Tribunal Constitucional é o tribunal de topo. Está no topo da hierarquia dos tribunais. O que acontece é que, imagina, tu tens um processo judicial, só para te dar este exemplo, tu se quiseres levantar uma questão de constitucionalidade, podes levantá-la. Tens que a ter levantada ab início. E depois, em sede de recurso, em último grau, recorres para o Tribunal Constitucional. Mas o Tribunal Constitucional não vai, digamos assim, buscar determinados assuntos e dizer assim, olha, isto aqui neste processo é inconstitucional. Portanto, não faz isso. Nem no Legislativo. É preciso que seja solicitada a sua intervenção. Agora é assim, isto é, o que acontece é que, imagina, o Presidente da República submete ao Tribunal Constitucional como um cidadão que pode fazer. Tu num processo pode-lo fazer. Tu podes Agora, se tu me disseres que o Tribunal Constitucional deveria ter um papel mais interventivo, eu posso dizer que sim, que deveria ou poderia. Mas a Constituição fixa de forma espartilhada e rigorosa
como é que são os limites de apreciação e como é que os processos chegam ao Tribunal Constitucional. Vou-te dizer que há também depois algo muito interessante que é isto. Eu no Tribunal Constitucional eu já tive muitos processos em que se levantaram questões constitucionais. E vou-te dizer que hoje em dia, às vezes as pessoas, eu vou-te agora falar de uma questão prática e da minha experiência como advogada, que é, não se recorre para o Tribunal Constitucional porque as custas no decaimento de uma ação, de um recurso para o Tribunal Constitucional, são elevadíssimas. E, portanto, quando as pessoas não têm apoio judiciário, que é na maioria dos casos, tu começas a ponderar se vais ou não para o Tribunal Constitucional, porque depois tens que pagar custas elevadas, caras, muito caras. O que acontece é o seguinte, imagina, eu posso-te dar um exemplo de como o Tribunal Constitucional, ao apreciar aqui uma questão, veio dizer que não era inconstitucional. Eu não concordo, mas o Tribunal Constitucional, obviamente, tem a sua apreciação. Eu vou-te dar só um exemplo fácil para percebermos. Como tu sabes, quando o Papa veio agora a Portugal, por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude, foi publicada uma lei da amnistia, concretamente uma coisa que interessa muito aos portugueses e que tem muito a cuidado, que é a questão das multas. As multas de trânsito. E, portanto, o que é que acontece? A lei diz que só se aplica aos jovens até aos 30 anos. E a lei define claramente que é 31 anos menos um dia. Está na lei. O que é que aconteceu? Isto é um caso que eu conheço. Um recurso de uma multa para o tribunal, em que o jovem tinha 32 anos, ou estaria a fazer 32 anos, portanto já não tinha 31 anos menos um dia, já tinha basicamente 32 anos, tínhamos aqui por base os 32 anos. O tribunal veio dizer que não, a lei também se aplicaria naquele caso. Porquê? Porque a lei discriminava, era uma violação do princípio da não discriminação, a lei fazia aqui uma discriminação em função da idade. E vem dizer o seguinte, em primeira instância, ao juiz, e por acaso muito bem, eu achei que é uma sentença, estava muito bem feita e muito bem fundamentada, com a qual eu concordo integralmente, mas o Tribunal Constitucional vem dizer que não é de facto, não há inconstitucionalidade material. O que é que acontece? Vem dizer o juiz, da primeira instância, que jovem, o conceito de jovem é vago. Há situações em que o conceito de jovem, por exemplo, olha, na lei da habitação, em que te diz que é jovem até aos 35 anos, na lei, por exemplo, do jovem agricultor, em que tu és agricultor, és jovem agricultor até por fazeres 40 anos e, portanto, poderás beneficiar de tudo aquilo que o jovem agricultor tem, até em termos de fundos comunitários, e, portanto, o juiz vem dizer que aqui não faz sentido jovem ser até aos 30 anos. Mas o Tribunal Constitucional veio dizer que não, que aqui não é o conceito de jovem que está em causa, que aqui a lei diz concretamente por fazer 30 anos ou 31 anos menos um dia. E, portanto, vem dizer que não é. Eu continuo a achar e continuo a ter esta perspectiva de que é inconstitucional. E continuarei a defender isto, não é? E há muita gente que sim, olha, que até há muitos constitucionalistas que sabem muito mais disto do que eu, que também não percebo nada disto. Mas lá está, Luísa, estás a ver? O interessante disto é que é algo que... aqui, no entanto, está escrito uma idade. Está escrito uma idade. Não é? Está escrito uma idade. Mas há um conceito que não está escrito, que não, daí eu falar do espírito de jovem. Da mas lei, olha, João, tu tocaste num ponto muito importante, porque olha, na lei do jovem agricultor, na lei do apoio ao jovem agricultor, está lá dito que é jovem agricultor até aos 40 anos. Na habitação está dito que é jovem para efeito daquela lei até aos 35 anos. Portanto, não é propriamente aqui o conceito de jovem, e o conceito de jovem é, como tu dizes, muito vago, não é? Mas eu entendo, sinceramente, que há uma verdadeira discriminação em função da idade e, portanto, que a norma é inconstitucional, é materialmente inconstitucional. E, portanto, vou continuar a defendê-lo. E vou-te dizer, não é porque eu seja advogada e porque me dá jeito, peço desculpa, para defender os meus clientes que são prevaricadores ou transgressores do trânsito. É porque, efetivamente, eu considero que isto é mesmo uma inconstitucionalidade. E há aqui uma verdadeira discriminação com a qual eu não concordo. E isso então faz com que, mais uma vez, e a pergunta que eu fazia de início é... de que é que serve então ter o Tribunal Constitucional? Porque a nossa grande questão é quem é que nos defende? No final do dia, quem é que nos defende? Nós olhamos para a Constituição, as Forças Armadas juram pela Constituição, os juízes, se calhar, também juram pela Constituição, não sei se os advogados juram pela Constituição, toda a gente jura pela Constituição, mas depois nós vemos atropelos constantes à mesma. Achas que está na altura, não quero dizer reformular o Estado, mas de facto estes poderes têm que começar a orientar o país de uma forma mais clara?
João, claro que sim. Isso eu acho que isto, eu já disse isto muitas vezes, nós não temos não há vontade, porque nós temos 2 grandes partidos em Portugal que poderiam, efetivamente, um pacto, por exemplo, para a Justiça. A Justiça precisa de uma reforma urgente, nós já falámos disso. A Constituição precisa de ser revista urgentemente. E, obviamente mas quem é que poderá fazer isto? As pessoas que elegem o Parlamento. E, portanto, quem é que elege o Parlamento? Os portugueses. O que é que tem acontecido, João? E não querendo entrar aqui em questões políticas, as pessoas não votam. Há uma abstenção enorme e eu acho que o voto é verdade. As pessoas dizem assim, sabes que eu ainda esta semana ouvi uma pessoa dizer-me assim, eu nunca votei, eu não vou votar. Eu disse, mas porquê? Uma pessoa que trabalha comigo disse, mas porquê? Porque o meu voto não faz diferença. Eu disse, faz. Mas é só um voto. Pois é só um voto, mas por isso é que temos uma abstenção enorme. Nós temos basicamente 50% da população que não vota. Mas eu acho que essa narrativa, os 2 principais partidos têm sido responsáveis. Porque se eles quisessem, eles realmente convocavam as pessoas a votar. Eu acho que sim. Olha, João, eu até sou adepta de uma medida mais radical e não querendo ser, porque eu sou sempre acusada de ser radical. E sou radical em muitas coisas e assumo isto. Mas eu acho que verdadeiramente as pessoas deviam ser obrigadas a votar. Eu entendo isto. Não vota, paga. Não, eu acho Mais que sim. Sim. Por exemplo, no Brasil isso é assim. E vou-te dizer mais. Embora a multa seja simbólica. Sim, mas aqui não deveria ser. Mas a maior parte das pessoas opta por pagar a multa e por não ir. Mas vou-te dizer uma coisa, João. Tu não sei se sabes, mas eu, enquanto advogada, sou obrigada a votar nas eleições da Ordem dos Advogados. Sabias? É uma nota que te deixo. Eu sou obrigada a votar. Sob pena de não poder continuar a exercer. Portanto, tenho depois sanções. Eu sou obrigada a votar. Eu posso votar por correspondência, porque a Ordem permite isso e nós agora, desde que reconheça, tem lá umas condicionantes, posso votar por correspondência, mas sou obrigada a votar. Mas mais, sou obrigada a ter as cotas em dia para votar. E, portanto, nós aqui temos toda uma engrenagem, a Ordem tem isto, e eu não acho mal. Eu acho que as pessoas efetivamente devem votar. E vou-te dizer, para as eleições na Ordem, não tendo aqui que revelar qual tem sido o meu voto, não tem interesse, mas tu podes votar em branco. Agora, não te podes abster. Tu tens que ir votar. E eu acho isto muito importante. E vou-te dizer, eu acho que há necessidade urgente de uma reforma na Justiça. Eu já tenho dito isto. Olha, uma reforma da questão da lei dos serviços prisionais é muito importante, quer em relação aos guardas prisionais, quer em relação ao próprio estatuto dos presos. Eu também, mais uma vez, sou sempre acusada de radical, porque eu acho que é outro escândalo em Portugal, com uma lei que foi publicada há uns anos, os presos deixaram de ter a obrigação de trabalhar e, portanto, as pessoas com o ócio, com o que se passa nas cadeias, é verdadeiro. Eu já vi pessoas a jogarem à batota, já vimos aquelas festas, já vimos aquelas cenas dos telemóveis. Portanto, tudo isto, nós enquanto não fizermos uma reforma de fundo, isto não vai para a frente. Eu não quero estar sempre aqui a ter o discurso. Nós já tivemos aqui convidados a dizer que as prisões atualmente são escolas de crime. Verdadeiramente. Há um upgrade. Verdadeiramente. Há quem entre lá porque roubou a mercearia, sai de lá a saber assaltar casas. Sim. E tu repara, o que é que acontece? Tu, nas prisões, qual é a função das prisões? Obviamente, porque a pena tem uma função retributiva, não é? É uma função, digamos assim, não querendo ser, usando linguagem técnica, de punir, e também é uma função de prevenção geral. Mas as prisões, e o tempo que estás preso, é para te reabilitares. É para seres devolvido à sociedade, porque senão, ou prendes as pessoas preventivamente, ou fazes como na América, tens pena de morte. Não querendo defender aqui nada disso. Agora, tu tens que ressocializar as pessoas, tu tens que as integrar. Começa desde logo para as pessoas não trabalharem nas prisões e não serem obrigadas, por exemplo, a aprender uma profissão, a estudar. E nós, enquanto tivermos este problema, desta mentalidade pouco interventiva, que é o deixa andar, o não há revisão constitucional, não há reforma da justiça, portanto, não há nada. E enquanto nós andarmos neste marasmo, vamos continuar a ter este tipo de situação. E continuar temos que ser inconformados. E achas que, e mesmo em 30 segundos, achas que dia 10 de março é importante, de facto, irmos às urnas? Acho que é importante irmos às urnas. Acho que é importante, e acho que é importante isto realmente ter um volte-face e não termos esta situação que temos ora um no governo, ora outro no governo, e, portanto, isto vai sendo aqui, uns gerem umas coisas de uma forma quando lá estão e são amigos dos outros, e portanto, isto não pode ser, isto não pode continuar. Temos, efetivamente, e eu acho que as pessoas devem, efetivamente, usar a arma mais poderosa que têm, que é o voto. Que é o voto. Muito bem. Luísa Redinha, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Prazer, obrigada. E obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever estas conversas e outras no canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça de lá ir, subscrever o canal, clique no sininho para receber as notificações e veja
as conversas que mais lhe agradaram. Resta-me desejar-lhe uma boa noite, relembrar que amanhã estamos de volta e também agradecer, que é para não me esquecer dos ouvintes da Rádio Vida. Um forte abraço para vocês, boa noite e até amanhã à mesma hora. Obrigado.